O Brasil é um dos 10 países com maior desigualdade de renda do planeta. Uma coisa é você nascer em São Paulo, outra é você nascer no Piauí. Não há país que não tenha sido construído em cima do sofrimento de alguém, de algum povo, de alguma nacionalidade, de alguma etnia. O Estado é uma estrutura reacionária, arcaica, atrasada, mas ideologicamente definido. É que o Brasil é um país de renda média que continua sendo colonizado, né, pelos países ricos. Ordem e progresso são duas palavras muito chatas, sabe? Principalmente na perspectiva de quem escreveu elas na bandeira, entendeu? Porque a ordem é para uns e o progresso é para outros. Outro dia eu estava conversando com uma senhora muito rica e a gente falando sobre desigualdade social, eu fiz uma observação. Eu disse a ela assim, olha, o dinheiro que está empatado na sua roupa, na sua coisa visual, dos óculos aos sapatos, passando pelos anéis, pelos brincos e pela bolsa, dá para eu construir 2 ou 3 casas populares confortáveis. Isso faz um país extremamente desigual, perverso, né, que descentra as suas questões, né, para um espantalho, no fundo, o Estado sempre inconfiável, etc., né, enquanto todos os conflitos de classe, né, são postos às sombras, etc., né, e nós todos, os 99% que não é dono do Bradesco, do Unibanco, etc., é feito de tolo. Eu acho que a desigualdade social no Brasil sempre foi a grande ferida aberta do flanco do país, a grande vergonha, né, um dos países mais desiguais do mundo, considerando que ele não tem nenhuma carência estrutural, ambiental, de recursos, de tamanho, de dominação por uma potência estrangeira que justificasse essa desigualdade. É uma desigualdade exclusivamente gestada e mantida pela própria sociedade brasileira, isto é, pela classe dominante brasileira. Então, uma desigualdade da qual não temos ninguém a culpar, exceto nós mesmos, por essa desigualdade. As contradições do Brasil são épicas, né? É uma terra, é quase a terra de Oz, é surreal, assim. A vida no Brasil, ela tem milhões de pessoas que são maravilhosas e que estão fazendo coisas muito boas para o país, e só que elas têm que lutar contra todas as outras que talvez não sejam.
só se poderia diminuir a desigualdade social se encontrássemos um meio de fazer isso sem tocar no bolso dos ricos. Isto é, era preciso não ameaçar o grande capital, era preciso não ameaçar o grande capital estrangeiro ou nacional, era preciso não ameaçar o grande latifúndio, hoje chamado de setor produtivo. Então nós tínhamos que tirar, era preciso tirar dinheiro de algum lugar, já que não se podia tirar o dinheiro do bolso dos ricos. E foi-se tirar de onde? Foi-se tirar, naturalmente, da natureza. Então, no meu entender, é um método covarde, vamos chamar assim, de resolver, de fazer o Brasil andar, de fazer o Brasil criar sua própria história, no sentido de que você está, na verdade, comendo a herança dos seus filhos para não tocar no bolso dos privilegiados. O capital é uma criança mimada, né? O capital ele só funciona se você der tudo o que ele quer. Então, uma coisa importante que aconteceu agora, acabou de acontecer, o lançamento do livro do Thomas Piketty, um economista francês, que é o Capital no século XXI. E a conclusão que ele chega é que nos últimos 40 anos a concentração de renda está ficando cada vez maior. E, enfim, é um estudo complexo, mas basicamente é isso. O estudo conclui que a concentração de renda está ficando cada vez maior e o estudo propõe que uma das políticas fundamentais para você evitar essa concentração e revertê-la seria uma taxação que chega até 80%, no caso das grandes fortunas. Isso é uma política real de esquerda. Você acredita que isso consegue ser efetivado em países supostamente democráticos e mesmo supostamente governados por esquerda? Obviamente não. O Brasil tinha que começar pelos pesados, pelo puxado mesmo. Mudar o Brasil mesmo? Porra, fala de racismo e distribuição de renda. Duvido a todas essas revistas, esse jornal e essas televisão que endeusou o barato colocar uma capa dessa. Nós todos lutamos 24 horas, né, até em sonho, né, pelo acesso a certos bens e recursos escassos, que não são só materiais, ou seja, não é só a casa e o carro, né? É também o prestígio, o charme, etc. Né? Por exemplo, eu gosto sempre de citar esse exemplo, porque o mundo inteiro é montado por fraudes para que a gente não veja a realidade. Uma dessas fraudes, por exemplo, a fraude do amor romântico, né? Então você vai se apaixonar por alguém livre de qualquer capital e tal, né? Do capital econômico, etc. Né? Quando a gente sabe que as pessoas casam dentro de uma mesma classe, né? E que uma moça de 15 anos não vai levar para casa, no almoço domingo, um rapaz que não entenda sobre de uma moça bem educada de classe média e tal, né? Não vai levar no domingo para casa um rapaz que não entenda de cinema, arte, etc. Né? O pai ia ficar, né, louco, ia ter um enfático de capital cultural, né? Então, todos esses capitais estão envolvidos em todas as circunstâncias da vida, né? A gente luta por reconhecimento, autoestima, respeito, etc., né? Prestígio, né? Além dessas outras dimensões materiais, e são capitais que predecidem o acesso privilegiado a qualquer desses bens, né? Por causa da transmissão hereditária de privilégios, que é o Instituto da Herança. A herança é irreconciliável com a democracia. Se você quer construir uma democracia social, você tem que acabar com essa história do Instituto de Herança. A herança, ela decreta a desigualdade social na maternidade. Ali está mostrado, fulano nasceu numa família rica, vai ter tais e tais oportunidades na vida, vai falar tais e tais línguas, pode ir para qualquer lugar do mundo que quiser. O favelado, fudido lá, não. Que é um grande autor
alemão chamado Max Weber, que tem uma frase que eu acho linda, né? Assim, os ricos e os felizes no mundo, em todas as épocas, né? Nunca quiseram apenas ser ricos e felizes, porque você poderia ser, né? Só isso, só ser, né? Mas, né? Essas pessoas sempre quiseram saber o direito, que tinham o direito de serem felizes e mais ricas, etc. Né? Então você sempre legitima o poder, legitima a riqueza. Você conversa com alguém da classe alta, privilegiado, né? Ele vai legitimar sempre isso, ele vai falar dele como... E os muito pobres, que não têm uma outra alternativa de vida, são condenados a fantasiar a própria vida, né? Não por acaso, na música brasileira, você vai ter Cartola dizendo, olha, como é bom aqui no morro, eu tenho a minha viola e a minha negra e tal, vai parar, o triste é que ainda está no asfalto, cheio de preocupações, etc. Né? Então você traveste o mundo, que essa é a única forma, a única defesa que você tem em relação a isso. O grande debate que existe, não só no Brasil, mas no mundo, é o debate entre o liberalismo econômico e o desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo foi que permitiu que o Brasil, entre 1930 e 1980, no grande ciclo de desenvolvimento do Brasil, que eu chamo de ciclo Nação e Desenvolvimento, fosse o país que mais cresceu no mundo. E foram governos rigorosamente desenvolvimentistas, ou seja, governos que davam um papel para o Estado de intervenção moderada, mas uma intervenção nacionalista. E essa governabilidade fez com que a reforma agrária ficasse para um período posterior. Né? E o modelo da monocultura agroexportador, que é o modelo histórico, acabou sendo útil para o governo para poder resolver o problema da inflação, né? Impedir a volta da inflação, para resolver o problema da estabilidade financeira, né? Principalmente para resolver o problema, né, da reserva interna de dólar. E o Brasil optou pela exportação, né, da agricultura, ou da monocultura, né, na agricultura brasileira. E fez com que a reforma agrária não teve espaço. Eu acho que o Estado tem sim que participar não somente da criação dessas condições básicas para a geração de riqueza na economia, para o funcionamento do mercado, na economia capitalista, que é a qual vivemos, mas também tem a obrigação, né, de atuar diretamente na diminuição dessas grandes desigualdades que nos afligem, que nos marcam. Né? Eles dizem que o setor privado está sempre em equilíbrio. São esses políticos irresponsáveis, isso e aquilo, que provocam as crises. A grande crise de 2008, por exemplo, foi uma crise inteiramente do setor privado. A crise de 2010 na Europa é inteiramente do setor privado. Quer dizer, a crise que nós tivemos em 2002, novamente aqui no Brasil, do setor privado. A gente não pode achar que o capitalismo é o ápice da evolução humana. De maneira nenhuma. Isso é pobreza de espírito. Sabe? Achar que tudo funciona se virar mercado. Isso é errado. Muito pelo contrário, porque o mercado só contempla quem está dentro. E quem está fora. Quem está fora uma hora vai querer comer. O mercado é uma instituição, e uma instituição maravilhosa para coordenar o sistema econômico. Mas ela só pode coordenar o sistema econômico quando existe o mercado. E existe o mercado, quer dizer, quando tem competição.
Há todo um setor de infraestrutura, por exemplo, que não tem competição nenhuma. Uma parte da indústria de base tem muito pouca competição. Então, nesses setores, é preciso que o Estado planeje. Existe uma coisa chamada a macroeconomia, quer dizer, o consumo, o investimento, a taxa de juros, a taxa de câmbio, a taxa de inflação. E nisto, o mercado também não é capaz de controlar sozinho. Se deixar o mercado por conta dele, você vai de crise financeira em crise financeira, crise mais crise. E uma desigualdade muito grande também. Então, o Estado precisa intervir nisso para estabilizar a macroeconomia e, a terceira coisa, para obter uma distribuição de renda mais razoável, porque também o capitalismo, deixado livre, é muito concentrador de renda. Passaram-se os anos e o Plano Real foi um grande sucesso. E a inflação não é mais o problema fundamental do Brasil. O problema fundamental do Brasil é o crescimento. O Brasil não cresce. Né? O Brasil crescia a taxas de 4% per capita durante 1950 e 1980, 4% per capita, que é muito alto. Quer dizer, hoje cresce a 1,5%, olhe lá, mas mais para perto de 1%. É muito pouco. A esquerda que defende, por exemplo, a tese do crescimento zero, a esquerda que é radicalmente contra a produtividade capitalista, ela é de uma radicalidade verdadeiramente revolucionária. Porque se você não produz riqueza para você distribuir, você vai ter que distribuir renda. O que o Lula fez, por exemplo? Por que o Lula foi tão feliz? Por que o Lula conseguiu fazer? Qual foi o pacto que o Lula sustentou nas suas duas gestões? Alto crescimento, com alta taxa de retorno do capital. Então, os banqueiros ficaram felizes como nunca antes, mas as classes mais baixas também emergiram, porque o crescimento econômico foi enorme. Então, você gera riqueza, distribui riqueza, sem retirar necessariamente os mais ricos. Porque os capitalistas, tem dois tipos de capitalistas. Tem os capitalistas empresários, esses nós precisamos deles. São fundamentais para nós. No regime capitalista são eles que investem. O Estado também deve fazer uma parte do investimento, mas deve ser uns 20%, 25%. O resto é o setor privado que faz. Quer dizer, então eles precisam ser estimulados a investir. E não estão sendo estimulados. Agora, quem tem alto interesse em baixa inflação e altos juros são os capitalistas rentistas e os financistas. E são esses que têm dominado o Brasil há muito tempo. O Brasil é a salvação da lavoura, como a gente sabe, de muitos bancos estrangeiros que vêm para cá resolver os seus problemas. O dinheiro que não conseguem ganhar, não só nos seus países de origem, mas nos seus continentes de origem, eles vêm ganhar no Brasil. E aí você tá com esse problema agora, né? Tá precisando de ajuda aí, senhor? Não, já vou dar pro seu amigo, tá? Não tô querendo dinheiro, não. Oxi. Não tem o que fazer, né? Não, você vai fazer o seguinte, você abre aí, tá no meu laptop, esse primeiro plano. Tá na primeira aba, já tá aberto, viu? Ô menina, vai aí na minha mesa. Abre aí esse aqui, por favor. O primeiro que é aqui. Na sala? Não, tem que saber, o arquivo principal é esse. Só você abrir, não tem o que fazer. A cidadania através da compra, né, do poder aquisitivo. E isso, infelizmente, é uma coisa que não só eu, mas milhões de pessoas têm discutido e que é uma coisa que marca muito esse Brasil que eu e você, onde a gente vive hoje. Né? As pessoas mais pobres
podem cada vez ter mais acesso à coisa do consumo. Inclusive equacionaram cidadania e consumo. Você hoje é assim, a realização da felicidade é a realização do consumo. Então as pessoas podem consumir mais, mas a distância entre os pobres e os ricos aumenta. Então os pobres podem ter de repente o tanquinho lá para lavar roupa, 36 prestações por mês para comprar um televisor de plasma, mas a desigualdade entre eles e os mais ricos só faz aumentar. Essa é a questão, quando você coloca o consumo no centro de todas as coisas. Parece que nós estamos numa época que seria interessante procurar saber tudo que podíamos não fazer, para deixar de fazer. O homem ter coragem de dizer, isso eu não quero. Né? E nós estamos condenados a ter que querer, a desejar. O desejo está sendo fabricado. Isso está na quantidade de carros nas ruas ok, na questão da casa própria, né? Que, ok, é uma parte muito importante de você ser cidadão, é você ter sua própria casa própria. Mas a cidadania através da informação e da formação, né? E da educação é uma coisa que permanece ausente. Os índios do Planalto Andino têm um lema, os Quechua, Peru, da Bolívia, tem um lema político que é vivir bien, viver bem. Mas a frase deles é muito interessante, não é só viver bem, é vivir bien, não é viver melhor. Não se trata de viver melhor, se trata de viver bem. Nós pensamos sempre em viver melhor. Nosso negócio é viver, é melhorar. É claro que para a imensa parte da população brasileira, para viver bem, é preciso viver melhor. Mas viver melhor, ponto, não é viver sempre melhor. Não é usar o viver melhor como uma meta inalcançável, né? Crescimento econômico indefinido. Viver melhor, cada vez mais, cada vez maior, cada vez mais potente, cada vez mais. Né? Não, viver bem não é viver melhor, é viver bem. Né? Como eu disse, um monte de pobre no Brasil, um monte de miserável no mundo, precisa viver um pouco melhor para poder viver bem. Ou até muito melhor para poder viver bem. Mas só até poder viver bem. Passou disso, virou escravo da maldição ocidental, capitalista, industrial, cristã, da culpa, da necessidade de resgatar a sua culpa original com o suor do seu rosto porque você comeu uma maçã que não devia. Entendeu? Se ainda fosse uma manga. Né?